Nós estamos numa série de mensagens falando a respeito de chamado. Diga comigo, chamado. Pastor, resume para mim numa frase o que é um chamado. Chamado é você entender que Deus te chamou para chamar. Amém? Amém? Deus te chamou para chamar. Ele chamou a mulher samaritana em João capítulo 4. Obrigado, Márcio. Ele chamou a mulher samaritana até a fonte, ainda que ela não tinha ouvido a sua voz audivelmente. E depois que ela teve um encontro com Jesus, ela foi lá e chamou toda a cidade até Jesus. Quando você entende e obedece ao chamado, você ativa e desbloqueia coisas que estão travadas na sua vida. Vou repetir aqui. Quando você entende e você obedece a esse chamado, existem coisas que estavam paradas na sua vida, que não tem nada a ver com o religioso, talvez a sua profissão, talvez uma vocação secular, talvez a sua relação familiar, que até no momento estavam parados, começam a ser ativados. Pastor, você está dizendo para mim que se eu não entender e eu não obedecer ao chamado de Deus, existem coisas, áreas da minha vida que vão travar? Sim. Por quê? Porque quando Deus criou eu e você e nos escolheu no meio de milhões de espermatozoides, isso não foi acidental. Isso não foi um acidente. Você, eu, nós fomos excluídos minuciosamente pelo propósito de Deus. E a Bíblia diz em Efésios 1:4 que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Esta escolha, esta eleição aconteceu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que quando Deus chama Jonas e dá a ele uma missão para ele ir a Nínive e pregar ali, ou seja, cumprir o seu chamado, a Bíblia diz que Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. E ele pegou um navio que ia para Tarsis. E ele desce até Jope. O nome Jope no hebraico quer dizer beleza. Se você for analisar, são as coisas belas, são as coisas atraentes, atrativas, que nos distraem, que tiram a nossa concentração do nosso chamado. Então a Bíblia diz que em detrimento a isto, a essa desobediência e a essa tentativa de mudar a rota, de pegar uma bifurcação no propósito, fez com que Deus trouxesse até o mar Mediterrâneo, uma grande tempestade. E a tempestade foi tão intensa contra um navio que o Jonas estava, que eles tiveram que começar a lançar ao mar as mercadorias. Até que eles olham um para o outro e dizem: o que está acontecendo? Aí eles vão lá, o Jonas está dormindo, e eles perguntam para Jonas: desperta, dormente, explica para nós o que está acontecendo. E o Jonas explica, no capítulo de número 1 e versículo 12, olha o que diz: disse-lhe Jonas: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmão, aqui tem duas aplicações que eu quero aplicar para você. Primeira, não seja o Jonas. Porque se você for o Jonas, você vai comprometer o lugar onde você vai. Já viu como tem crente assim, irmão? Que ele pega um trabalho, aquela empresa quebra. Ele compra um carro, aquele carro começa a dar problema. Ele entra na vida de alguém e começa a desgraçar a vida da pessoa. Até ali estava tudo bem, estava tudo certo. Primeiro lugar, não seja o Jonas. Entenda o seu chamado. Obedeça o seu chamado. Todo chamado é desafiador e é normal que o Jonas fique com medo. E outra coisa, irmão, não coloque o Jonas no seu barco. Comece a observar com quem você está conectado.
Comece a perceber com quem que você está se relacionando. Não coloque Jonas no seu barco, senão você vai comprometer o seu navio. Não coloque Jonas no seu relacionamento, porque você vai comprometer seu relacionamento. Não coloque Jonas na sua empresa. Não coloque Jonas no seu ciclo de amizade, porque senão você vai ter que se desfazer de alguns valores. Pastor, como é que eu faço? Ore a Deus, peça discernimento, peça para Deus te livrar de Jonas. Jonas, o nome Jonas no hebraico quer dizer pomba. Pomba representa a igreja. Só que o Jonas estava lá no porão, irmão. Porão não é lugar de pomba. Porão é lugar de rato, de barata. O Jonas está sempre mal posicionado e sempre descendo ladeira abaixo. Então tome cuidado. Então abra sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Se conseguir colocar para mim na tela, eu dou um chocolate depois. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja, elas não têm Bíblia. Novas convertidas, pessoas que não são ainda, evangélicas. Então é importante que a palavra de Deus seja colocada nos telões aqui para nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Paulo ganha Timóteo em uma das suas viagens missionárias. E agora que Timóteo era um novo convertido, Paulo passa a ter um outro trabalho, que era o trabalho de ativação. Era o trabalho de desconstrução dos sofismas mentais que Timóteo carregava. Era o trabalho de desconstrução de algumas crenças limitantes que Timóteo carregava. Pastor, onde é que isso é construído? Na criação. E Timóteo era filho de um pai grego, que trazia uma cultura helenista, uma cultura grega, de uma mãe judia, que trazia princípios judaicos na sua vida. Imagina esse choque religioso e cultural. Timóteo nasce nesse ciclo, nesse ambiente, e agora Deus chama ele, e ele traz nas suas costas essa mochila. E Deus precisou usar a Paulo para mentorear o Timóteo, discipular Timóteo, e ativar Timóteo para o seu chamado, para o cumprimento do seu propósito. Timóteo era um menino muito crente, com uma fé genuína. Era um menino que conhecia a palavra de Deus desde a sua infância. Tinha uma fé genuína, mas ele também tinha um complexo de inferioridade muito grande. Irmão, se você tem um chamado de Deus, se você tem um talento, um dom, mas se você não vencer os seus complexos de inferioridade, esses complexos vão bloquear aquilo que Deus tem para a sua vida. Então aí, Paulo precisa escrever para Timóteo constantemente: Timóteo, desperta o dom que tem em ti. Timóteo, desperta aquilo que foi colocado em você. Timóteo, ativa essa profecia que os presbíteros liberaram para a sua vida. 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Levante a sua mão para cá, libera uma palavra de oração para a minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo, Senhor, a inspiração da Tua palavra. A Tua palavra já foi revelada. Eu só quero, Senhor, interpretá-la corretamente e aplicá-la de maneira crescente na vida dos Teus filhos. Aquelas pessoas que chegaram aqui, Senhor, não sabendo para onde estão indo, não sabendo, Senhor, onde estão e onde querem chegar, que elas possam nessa noite receber do Teu Espírito Santo, não de mim, essa diretriz. Fala através de mim, Senhor, não aquilo que eu gostaria de pregar, aquilo que eu gostaria de falar, mas fala aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, para que dons sejam reativados, para que talentos sejam reposicionados, e para que obreiros, Senhor, sejam reconfigurados no Teu propósito, em nome de Jesus, amém e amém. Pode deixar esse texto aí na tela. O texto começa dizendo que Deus nos salvou.
Ele nos salvou e nos chamou. A primeira coisa que eu preciso entender no meu chamado, irmão, é que a salvação vem antes da minha missão. A minha eternidade vem antes daquilo que eu faço para Deus. A minha salvação, ela vem antes da minha função aqui na igreja. Então, salvação pessoal precisa anteceder o chamado ministerial. Às vezes nós ficamos tão focados em fazer que colocamos o ser em segundo plano. Às vezes ficamos tão interessados em descobrir o que tu queres que eu te faça, Deus. E nos esquecemos que a prioridade é o que Deus quer que nós sejamos. E a primeira coisa que Deus quer que nós sejamos é salvos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Amém? Mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Olha o que o mesmo Paulo falou em 1 Coríntios 9:27. Ele disse: eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja reprovado. O que Paulo está dizendo é que o meu ministério não seja tão cansativo, de maneira que eu me decepcione com as pessoas, e eu acabe perdendo a minha salvação. Ontem nós estávamos num conselho de pastores, num café de pastores, e o apóstolo Ciel, que estava pregando, ele testemunhou acerca de um pastor, amigo seu, que ele ficou tão decepcionado com a igreja, ele ficou tão decepcionado com a resposta que a igreja estava dando para o seu ministério, que um dia ele chegou no altar e entregou o ministério pastoral e disse: olha, eu estou me despedindo de vocês hoje, porque vocês não precisam de pastores. Então eu fico pensando, irmãos, como tem pessoas que se doaram tanto para a igreja, se doaram tanto para o seu ministério, se doaram tanto para a obra, e isso causou uma exaustão tão intensa, isso causou um cansaço, um estresse tão agudo, que muitas vezes esse pastor, esse líder, ele não só rompe com pessoas, ele não só deixa de querer servir pessoas, como ele também deixa de querer servir a Deus. Olha aqui para mim, queridos, uma pesquisa da CEPAL diz que 70% dos pastores encontram-se totalmente frustrados com o seu ministério, e 71% dos pastores já pensaram em tirar a própria vida por causa dessa frustração. Então Paulo está dizendo aqui: olha, eu como um atleta, eu treino, eu subjugo o meu corpo, eu treino a minha mente, eu treino a minha alma, eu treino o meu espírito, para que não aconteça de eu vir a ganhar muitas pessoas, e no final das contas, perder a minha fé, perder a minha intimidade com Deus, perder a minha convicção com Deus, perder o meu prazer de servir pessoas, perder o meu entusiasmo em amar pessoas. E olha o que Paulo agora fala para o seu filho na fé, Timóteo, de novo. 1 Timóteo 4,15 diz: permaneça fiel ao que é certo, e assim salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Paulo está dizendo: Timóteo, você não pode ficar atirando para tudo quanto é lado, para aquilo que está dando certo. Paulo estava dizendo: Timóteo, faça aquilo que é certo. Pastor, e o que é certo? Certo é eu fazer aquilo que Deus me vocacionou para fazer, e não aquilo que eu acho bonito nas pessoas. Quantas pessoas que a gente assiste na internet e a gente fica pensando: como eu gostaria de ser como essa pessoa, como eu gostaria de ministrar com essa pessoa, como eu gostaria de pregar como essa pessoa, como eu gostaria de cantar, de tocar como essa pessoa, como eu gostaria de ser como essa pessoa. Só, querido, você precisa entender que você só tem que fazer aquilo que é certo. Só faça aquilo que é certo e não se preocupe com aquilo que está dando certo, porque nem tudo que está dando certo para os outros vai dar certo para você, nem tudo aquilo que está dando certo para a sua empresa vai dar certo para você, nem tudo aquilo que está dando certo para a empresa dos outros vai dar certo para a sua empresa.
Você precisa saber para que você foi chamado. Para que você foi chamado? Chamado começa no altar da salvação. Se você tem um altar, você não irá se frustrar com a falta de microfone. Eu aprendi isso na minha vida. Quando eu comecei a ter um altar pessoal com Deus, secreto com Deus, no individual com Deus, o microfone passou a não me fazer mais falta. Aliás, irmãos, o microfone passou a ser um peso de responsabilidade. Só isso. Porque o meu maior prazer, aquilo que nós manifestamos aqui no domingo à noite, essas palavras que Deus libera através de nós no domingo à noite, é só uma construção daquilo que nós construímos no altar escondido durante a semana inteira. Então, em primeiro lugar, querido, começa a construir um altar de intimidade com Deus. Começa a construir um altar de relacionamento pessoal com Deus, lá no seu secreto, lá na sua casa, ou talvez aqui no coletivo, na casa de oração, mas construa esse altar. Outra coisa que Paulo fala aí para o Timóteo: o Deus que nos salvou e nos chamou. Diga comigo: salvação. Diga missão. A salvação pessoal precisa resultar no chamado ministerial. Irmão, se eu sou um salvo, queima dentro do meu coração o desejo incontrolável de salvar pessoas. Se eu sou um liberto, queima no meu coração um desejo intenso e genuíno de libertar pessoas. Se eu sou um abençoado, queima no meu coração o desejo de me tornar uma bênção para as pessoas. Eu não consigo reter aquilo que Deus colocou aqui dentro. É como um fermento. Por isso a Bíblia diz que o reino de Deus é como um fermento, irmão. Um fermento que você não consegue controlar, dependendo da quantidade de fermento e dependendo do tamanho da forma. Isso transborda, você não consegue controlar, porque maior é o que está dentro de você do que o recipiente. Por isso você precisa compartilhar com pessoas. Amém? Já estou ouvindo alguns glórias a Deus aí no meio, daqui a pouco fica bom. Então a salvação, irmão, é um capacete para a guerra, não é um boné para o rolê. A salvação que Deus me deu é um capacete para a batalha, não é um boné, irmão, para um passeio. Se Deus quisesse só te salvar, Ele teria te matado no segundo dia da sua conversão, para não correr risco. Ele pensou: agora já foi na frente, já vou tratar logo de levar para mim, para não correr risco de se perder. Já pensou nisso? Então diga para alguém do lado: Deus não quer só te salvar, Deus quer te salvar para você salvar. Por isso a Bíblia diz: e nos salvou e nos chamou. Primeiro Ele nos salva, primeiro Ele nos lava, nos purifica, nos liberta, nos transforma, e depois Ele nos chama para um propósito, para algo ativacional. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então Ele te salvou e te chamou e te manteve vivo na terra, para você que já está no céu salvar aqueles que ainda estão no inferno. Olha aqui para mim, irmão, entenda uma coisa que não é heresia: você não vai para o céu. Diga para alguém do lado aí, se você for corajosinho: você não vai para o céu. Diga assim: e o ímpio não vai para o inferno. O salvo já está no céu, e o ímpio já está no inferno. Porque o inferno não é um lugar, irmão. O inferno é uma ausência. É uma ausência de Deus. É uma ausência da presença. O inferno não é o inferno porque o diabo está lá, irmão, porque a Bíblia não mostra o diabo no inferno. O inferno é o inferno porque não tem Deus, não tem a presença de Deus. Então entenda isso. As pessoas que não têm Deus, elas já estão vivendo no inferno, e elas não vão para o inferno, porque inferno é a ausência de Deus. Inferno é elas olharem para a vida e não verem uma esperança. Inferno é elas olharem para o futuro e não ter uma segurança. Inferno é elas que desejarem controlar tudo, mas não conseguem nem emagrecer 1 quilo, e isso frustra as pessoas.
Isto causa insegurança na vida das pessoas. Pastor, o que é ansiedade? É excesso de futuro, é você querer controlar algo que você não tem controle, irmão. Isso é um inferno. Por isso a Bíblia diz em Judas capítulo 23, arrebatai algumas almas, livrando-as do fogo. Entenda, o ímpio já está sendo chamuscado pelo fogo do inferno, porque não tem paz, porque não tem certeza, porque não tem segurança, não tem esperança. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então não é o inferno que está entrando na igreja, é a igreja que está entrando no inferno. Você consegue entender isso? E por que inferno é esse que nós estamos entrando, irmãos? O mundo que é um lugar de aflição, o mundo que é um lugar onde não há Deus, não há a presença de Deus. Foi o que me levou a me converter. Quando eu estava numa danceteria chamada Babilônia, dançando com a minha esposa, e de repente eu olhei para ela e ela perguntou: o que você está fazendo? Eu disse: nada. Na verdade eu ouvi uma voz ali audivelmente dizendo assim: o que você está fazendo aqui dentro, se o meu filho não entra num lugar como esse? Eu já estava no inferno, irmão, mas eu entreguei minha vida a Jesus, e hoje eu já estou no céu. O céu não é um lugar para onde eu vou. O céu é a presença de um Deus que me toca todos os dias. Por isso que Pedro perguntou para Jesus: para quem iremos nós? E não para onde. O céu não é um lugar para onde eu vou depois que eu morro. O céu é uma presença que eu desfruto aqui na terra enquanto eu estou vivo. Aleluia. Pastor, então se o ímpio não vai para o inferno, para onde que ele vai? Para o lago de fogo, irmão, que é o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. A Bíblia diz que o inferno foi lançado no lago de fogo. Então é esse o chamado, é esse o chamado. É por isso que nós somos muito brandos com quem está no mundo. É por isso que nós somos muito despreocupados, porque nós não entendemos o inferno espiritual e mental que as pessoas sem Deus já vivem, mesmo elas tendo materialmente tudo que elas gostariam de ter. Elas já vivem esse inferno. E é desse lugar que eu e você, é nesse lugar que eu e você estamos sendo salvos e chamados por Deus para entrar e resgatar o maior número de pessoas. Quantos irão me ajudar aqui? Quantos irão me ajudar? Então entender o chamado te fará saber que você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Para quem? Para sua casa. Você é a resposta de Deus para sua família. Você é a resposta de Deus no lugar onde você foi colocado para trabalhar. Pastor, você fala isso porque você não entende a luta que eu estou passando. Você está olhando para a luta porque você não entende o tamanho do propósito que Deus tem contigo. Aleluia. Glória a Jesus. Então bata no peito assim, até fazer um barulhinho de chuva, por favor, e diga assim: eu sou a resposta de Deus para minha casa, para minha família, para a empresa onde eu trabalho, para a faculdade onde eu estudo, para a cidade onde eu moro, para a nação onde eu moro. Eu sou uma resposta de Deus para essa terra. Nós somos a resposta de Deus. Nós temos esse chamado de mudar a história dessa terra, em nome de Jesus. E o texto segue dizendo: Ele nos chamou com uma santa convocação. Então o chamado precisa de uma santa convocação. Então é por isso, é essa a dificuldade de Deus, irmãos, porque Deus não tem como usar pecador para ganhar pecador. Deus precisa usar santo para ganhar pecadores. Deus precisa usar libertos para ganhar pessoas que estão presas. Então primeiro, por isso que Pedro disse: se o juízo começa pela casa de Deus, começa por nós, irmãos, porque Deus não usa qualquer um. Quando Deus salva uma pessoa, Deus começa a trabalhar no caráter dela, Deus começa a santificar a vida dela, para que ela faça a diferença por onde ela passa. Amém ou não amém?
Então, irmão, é por isso que Êxodo capítulo de número 28, versículo 36, quando Deus começou a dar diretivas para Moisés sobre a indumentária do sacerdote, o sacerdote que ia sacrificar pelos pecados do povo, o sacerdote queria falar do povo para Deus e de Deus para o povo. A Bíblia diz no capítulo 28, versículo 36, que uma das peças da indumentária do sacerdote era uma tiara de ouro sobre a sua cabeça, escrita: santidade ao Senhor. Eu não tenho dúvida de que Deus tem um chamado com a sua vida, e por isso Ele te manteve vivo depois da sua conversão. Eu não tenho dúvida de que Deus quer usar você, só que antes disso, Deus precisa nos santificar. Deus precisa nos santificar, para que nós possamos, queridos, mostrar para as pessoas lá fora. Eu, como pastor, eu preciso mostrar para os outros líderes lá fora como é ser um líder santo. Eu, como marido, eu preciso mostrar para os maridos lá fora como que é ser um marido santo. Então aí Deus me faz o convite para quebrar os altares geracionais de maldição hereditária que os meus pais construíram. E isso é algo muito forte. Eu não estou falando aqui de maldição hereditária. Eu estou falando aqui de pecados, de ídolos geracionais que os nossos pais construíram. E por causa disso, eles passaram esse legado geracional para os filhos. E isso é muito forte. E eu quero te convidar agora a buscar lá, fazer uma introspecção. Olha para dentro de você e tenta aí achar algumas coisas que o seu pai fazia que não agradavam o coração de Deus. Algumas coisas que sua mãe fazia que não agradavam o coração de Deus. Faz uma retrospecção e olha lá no passado. Entenda que aqueles demônios que agiam na vida deles, eles perseguem eu e você. Por isso a Bíblia diz em Juízes capítulo 6 que Deus chamou Gideão. Deus chamou Gideão. E depois que Deus falou algumas coisas legais a Gideão, teve uma coisa que Deus falou no capítulo 6, versículo 25. A Bíblia diz: e aconteceu naquela mesma noite. Por que naquela mesma noite? Porque Deus tinha pressa que um novo dia não recomeçasse na vida de Gideão e ele repetisse as mesmas coisas que ele estava fazendo, que seus pais estavam fazendo. Então olha que interessante, a Bíblia diz: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e faz o que com esse boi, Gideão? Derruba os altares de Baal que o teu pai construiu. Derruba o altar que o teu pai construiu. E a Bíblia diz que Gideão fez isso. Irmãos, olha aqui para mim. A gente vem para a igreja, nos tornamos evangélicos, e a gente acha que tudo está resolvido. Não está. Nem tudo está resolvido, porque existem altares que os nossos pais levantaram, que somos nós que precisamos quebrá-los. Eu vou dar um exemplo para você. Que altar o meu pai biológico, meu e da Daisy, minha irmã que está ali, que altar que ele levantou? O meu pai levantou um altar chamado orgulho. Pensa num negão orgulhoso. E ele não era tão rico assim para sentir orgulho. Querido, quem quer ser orgulhoso não precisa de muita coisa não, irmão. Quem quer ser orgulhoso se orgulha dentro de um Fusca e humilha quem está empurrando uma carrocinha de papelão. Quem quer ser orgulhoso se orgulha com uma bicicleta nova. E isso veio para a minha vida, irmão. E não pensa que depois que eu me converti, sumiu. Não, irmão, o que sumiu foi a cédula do pecado que foi cravada na cruz. Mas aqui eu estou falando de vícios comportamentais. Meu pai tinha um outro altar de Baal chamado
perversão sexual. O meu pai destruiu a minha família pela prática do sexo ilícito. O meu pai desperdiçou em casa de prostituição cada centavo que ele tinha. Casas, carros, oficinas, lotes, em casa de prostituição. E não pense que depois que eu me converti, o diabo disse, falou, agora ele é evangélico, está tudo certo. Não, isto me persegue e vai me perseguir a vida inteira. E vai me perseguir a vida inteira, porque o diabo só vai desistir de mim depois que eu desistir de Deus. Quais são os altares de Baal que os seus pais construíram? Apego demasiado ao dinheiro. Tem um irmão aqui da igreja, dizimista fiel, que ele disse, pastor, eu tenho dificuldade de comprar qualquer coisa para minha esposa. Pensa no homem que tem dificuldade. Ele disse, sabe por quê? Porque o meu avô foi o maior miserável, o maior muquirana que existiu nessa cidade. E ele disse, eu sou crente, eu sou fiel a Deus, eu não tenho dificuldade em comprar coisas boas, mas parece que quando é para minha esposa, isso me trava. Altares de Baal. Qual é o altar de Baal que o seu pai construiu? Você tem que pensar, o que o seu pai fazia? Qual era o erro dele? Perversão sexual, orgulho, trabalhava demais, vadio demais. Qual era esse altar de Baal que os seus pais levantaram? Idolatria. Se os seus pais eram idólatras, isto vai tentar vir para você, e agora de forma pior, porque os seus pais talvez adoraram um Deus que estava preso numa cruz, um Deus que estava feito de gesso, mas hoje por nada eu e você adoremos gente do altar da igreja, que canta bonito, que prega bonito, que fala bonito, que tem ministério grande. Deus disse para o Gideão, eu tenho um projeto com a tua vida, eu tenho um plano contigo, eu vou te usar para libertar o meu povo dos midianitas. Agora, primeiro, destrua o altar que é do Baal, que o teu pai construiu. Pensa lá atrás, querido, quais altares você precisa quebrar? Talvez você não sabe, não entende o porquê desse impulso sexual descontrolado que você tem. Dessa coisa que você não consegue vencer, está sempre repetindo os mesmos pecados. Irmão, a Bíblia diz que quem está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez. Diga para alguém do lado aí, até os seus pecados tem que ser novo, irmão. Porque tem crente que está repetindo o mesmo pecado a vida inteira, até o teu pecado dá uma variadinha, irmão, de vez em quando. Não fica caindo. Vou falar de algo para você. Quando eu me converti, eu peguei a roupa do Michael Jackson que eu tinha, eu peguei o sapatinho do Michael Jackson, por isso que eu uso calça curta, acho que eu ainda não estou bem liberto. E eu peguei as minhas fotos dos shows de dublagem do Michael Jackson, e eu queimei tudo, eu me desfiz de tudo. Fala para mim, irmão, isso não parece coisa de gente fanática? Não, irmão, isto para mim é coisa de gente radical. Eu queria cortar o meu vínculo com tudo aquilo que me remetesse ao passado. Tem gente que vai dar testemunho do que fazia de errado, que chega a correr um caldo, assim, um prazer, só falta dizer, ô tempinho bom que não volta mais. Eu cortei, irmão, a conexão com o Michael Jackson, com tudo aquilo que me remetia ao meu passado, porque eu queria parar de andar para trás, irmão. Eu queria começar a andar para frente, meu querido, e servir a Deus e cumprir o propósito de Deus. Essa é a diferença entre o fanático e o radical. O fanático, ele mata por aquilo que ele acredita, mas o radical, ele morre por aquilo que ele acredita. Você precisa cortar conexão com tudo aquilo que te remete ao seu passado. Você pode dizer isso com uns 2 ou 3 aí? Por isso que eu falei domingo passado na introdução, assim que eu peguei o microfone, de Isaías capítulo 1 versículo 18,
onde a Bíblia diz: ainda que os teus pecados sejam escuros como a escarlata, e ainda que os teus pecados sejam negros como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, e brancos como a lã. E lembra que eu expliquei, irmão, que a neve é aquilo que vem de cima para baixo. Neve é uma santificação que vem de Deus para mim, do alto para baixo, de Deus para o homem. Agora, lã é aquilo que cresce de dentro para fora. Então você precisa interagir com o propósito de santificação de Deus. Querido, Deus libera o perdão e a purificação de cima para baixo, mas você precisa desenvolver um desejo santo no seu coração, de colocar essa lã branca de santidade para fora e dizer: eu quero ser santo como Deus é santo. Aleluia! E aí você vai ver como você vai parar de suar, irmão, para tentar cumprir o seu chamado. Vai fluir facilmente. Aleluia! O texto segue dizendo: não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. O chamado é uma iniciativa dele, apesar de nós. Pastor, sabe por que eu não aceito o meu chamado? Porque eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço as minhas limitações. Sabe qual é o nome disso? São dois: ignorância e orgulho. Ignorância porque você acha que Deus é ignorante, que Deus, quando te chamou, Ele não sabia das tuas limitações, dos teus erros. E orgulho porque você não quer deixar Deus fazer em você aquilo que Ele quer fazer através de você. Perguntado por Luiz Hermínio: como é que você define o chamado? Olha o que ele falou, anotei aqui, que legal. Chamado é uma obra incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado, sem os recursos necessários. Isso é chamado, irmão. Quer que eu repita? Vou repetir porque hoje eu estou querido. Chamado é uma obra incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível. O Senhor diz: não vou conseguir. Por um tempo indeterminado. Não tem aposentadoria, irmão. Quando você se aposentar, Deus te leva. Quando você se aposentar no reino, Deus te leva. Porque a árvore que não dá fruto é cortada, sem os recursos necessários. Qual é o seu chamado? Você está esperando primeiro ter recurso? Você está esperando primeiro você ter expertise suficiente? Capacitação? É claro que o empirismo e o improvismo prejudica. O empirismo é quando eu baseio o meu conhecimento só nas minhas experiências pessoais. Isso é empirismo. E o imediatismo, irmão, é quando eu quero fazer a coisa sem treinamento. O improvismo é quando eu não me preparo, é quando eu não gasto tempo e energia me preparando, e chega na hora do pega para capar, eu jogo a conta para Deus. Ai, me usa, Espírito Santo. Sabe aqueles crentes antigamente que não ensaiavam o louvor? Irmãos, não olha para mim, não olha para mim. As pessoas olhavam: nossa, que humilde. Não era humilde, era humilde. Humilde, para não dizer relaxados. Porque o nosso Deus merece o nosso melhor. O nosso Deus merece o nosso melhor. Quando eu fui comprar um computador para pregar, eu pedi para ele o melhor computador. Faz 5 anos, 6 anos que eu tenho. Nunca precisou formatar, irmão. Nunca travou. Quando eu fui comprar um microfone auricular, eu pensei: eu quero o melhor headset que existe, eu quero a melhor marca que tem, porque eu acho que ele merece nada menos do que tudo, do que o nosso melhor. Amém? Quem concorda com isso? Nós tivemos a oportunidade de comprar um telão, um P10, que era, você começa a ver as bolinhas assim, de longe. Nós compramos, não foi o melhor do melhor, mas foi quase o melhor que tinha. As cadeiras, as melhores que tinha. Fui orçar agora, porque eu vou precisar comprar mais 100 cadeiras. Fui orçar, está R$280 cada cadeira.
Ele é o melhor, e Ele merece o melhor. Quando eu entendo o chamado, irmão, eu destruo o plano B. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está sempre criando um plano B. Eu vou tentar isso, mas se não der certo. Eu vou fazer isso, mas se não der certo. Existem muitos pastores que não estão fluindo, porque eles não conseguem se desvencilhar do seu trabalho secular. Eles não têm fé o suficiente para depender de Deus. É o seu plano B. Ou às vezes a esposa não consegue se desvencilhar, porque quer um plano B. Querido, João capítulo 21, versículo 3, diz o seguinte: Pedro lhes diz: eu vou pescar. Jesus havia morrido, na mente do Pedro ainda não havia ressuscitado, e ele disse: eu vou voltar ao plano B. Vou voltar ao plano B, eu vou pescar. Sabe o que os discípulos disseram? Vou junto. Porque toda pessoa, irmão, que ainda não entendeu o seu chamado, ela contamina os outros. Ela começa a botar pilha na mente dos outros. Não é assim não se dedica tanto não. Você não ganha nada da igreja. De fato, não ganha nada da igreja. Você só ganhou o melhor de Deus, irmão. Você só ganhou o direito de andar nas ruas de ouro no céu. Você só ganhou o direito de beber da água da vida. Você só ganhou o direito de passar a eternidade com Ele, nas mansões celestiais. Aí ele disse: eu vou pescar. E eles disseram: nós também vamos contigo. Influência negativa. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Você tem essa sensação, querido, de que você trabalha, ganha 3 e perde 2, ganha 2 e perde 3, e assim vai? Você tem essa sensação de que parece que algo conspira contra ti? E deixa eu te falar, não é o universo. O que está conspirando contra você é a proteção de Deus. Deus está te protegendo de você ter sucesso sem ter essência, para que você não se autodestrua. Mas quando você descobrir realmente o teu propósito na terra, quando eu descobri, irmão, que eu era um missionário disfarçado de cabeleireiro, durante 15 anos, e hoje eu estou colhendo frutos, Lucas, daquela semente que eu plantava lá no salão cortando o cabelo, e eles diziam: tu é chato, só quer falar de Jesus, só quer falar de Deus. Quando eu entendi, irmão, que eu botei o meu salão meu escritório de coach, e quando eu entendi que eu era um missionário disfarçado de coach, quando eu olhei para o lado lá no meu escritório de coach, tinha óleo ungido, tinha a Bíblia Sagrada, a Angélica voltou para Jesus lá no escritório de coach, o Dila voltou para Jesus no escritório de coach, o Wagner, que foi para os Estados Unidos, voltou para Jesus lá no meu escritório de coach. Irmão, você precisa entender que você é um empresário disfarçado, você é um missionário disfarçado de empresário, de motorista, de dentista, de advogado, de empreendedor. Você precisa entender que você é alguém usado por Deus, no setor onde Deus te colocou. Porque senão você não vai conseguir fluir, irmão. Você coloca o negócio, não, agora vai, porque está todo mundo dando certo, só você que não dá. Já percebeu? Não volte ao plano B. Tem uma canção, não tem dúvida: afundei os carros no cais. Tem ou não tem? Ou seja, não tem plano B, irmão. Eliseu, olha que diferença de Pedro. Ao ser chamado por Elias, matou os bois, fez um churrasco para a galera e se apegou ao plano A. 1 Reis 19, 21 diz o seguinte: Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer um fogo e assar a carne, ou seja, fez um churrasco, distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias e o serviu. Eliseu disse: está me chamando? Tô. Então eu não vou guardar a parelhinha de boi aqui, caso não dê certo eu volto. Pastor, você está dizendo que eu tenho que fechar meu comércio? Não, irmão.
Você está dizendo que eu tenho que parar de trabalhar no secular? Não, irmão. Você está dizendo que eu tenho que parar de levantar cedo para correr atrás do dinheiro? Sim, irmão. Eu só quero que você, nesta noite, se preocupe em perguntar para Deus: qual é o seu plano A para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Aí sabe o que vai acontecer? As bênçãos vão começar a correr atrás de você. A bênção vai começar a correr atrás de você. Olha aqui para mim, irmão. Na faculdade que eu fiz de processos gerenciais, eu não aprendi muita coisa, mas alguma coisa eu aprendi. E uma das coisas que eu aprendi lá, uma das poucas coisas que eu aprendi que mudou a minha mentalidade, é que grandes empresas multinacionais, elas não contratam pessoas que estão paradas, pessoas que estão desempregadas. Elas contratam pessoas que estão fazendo um excelente trabalho numa outra empresa e dobram a proposta. Irmão, com Deus não é diferente. Deus não chama quem está parado. Deus chama quem já está trabalhando, até que isso cause um upgrade na sua vida e no seu ministério, e Ele possa então cumprir o seu chamado. Que você possa entender essa palavra aqui no seu espírito. Em nome de Jesus. Diga para alguém do lado: destrua aquilo que te remete ao teu passado. Pare de atrapalhar a sua empresa. Pare de atrapalhar o seu casamento. Pare de atrapalhar a sua família. Paulo segue dizendo: em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Ou seja, o nosso chamado só flui com Cristo, porque foi projetado por Ele e nele, e antes de nascermos. Quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Deus diz a Jeremias: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. Então entenda que o chamado, irmão, não te deixa parado, mas ele te faz ser uma pessoa separada. E Deus disse: eu te nomeei para ser meu profeta para as nações. Quando que aconteceu isso? Antes de Jeremias nascer. Deus disse: eu te chamei. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu te chamei. Talvez por isso, um monte de coisa que você achou que ia dar certo, não deu. Talvez por isso que você tentou do teu jeito e não deu. Porque você é um escolhido. Perguntaram para mim: pastor, o que você falou para o genro do Vaelto no domingo, aqui? Depois de pregar, eu disse para ele assim, soprei no ouvido dele e disse: escolhido? Não tem? Escolha. Ele começou a chorar. Aí na segunda-feira eu atendi ele e a esposa dele. Aí o Vaelto mandou uma mensagem assim para mim: pastor, ele talvez vai ficar meio inseguro de conversar com você, porque ele tem medo que você force ele a ser crente. E eu disse para o Vaelto: não, irmão, nem pensa nisso. Se eu fosse o Dila, eu diria: bem capaz. E aí ele foi conversar comigo, e depois de 2 horas de conversa, eu mandei a foto para o Vaelso, ele aceitando Jesus, chorando. Olha aqui para mim, gente. Eu descobri que o cara, 10 anos atrás, tocava guitarra numa igreja tradicional. Só que porque ele não era batizado, os músicos tocavam em cima do altar, ele tinha que tocar ali embaixo do altar. Imagina, isso aqui foi feito, irmão, de material. Esse carpê é dos céus, não pode ser contaminado. Sabe como é que é o nome disso aqui, irmão? Isso aqui? Palco. Não é púlpito. Púlpito é isso aqui. Pastor, o que é altar então? Altar não é isso aqui, irmão. Altar é isso aqui. Altar é o seu coração, onde ele habita, onde ele governa, onde ele reina. Conversando com o genro dele, o cara tem 10 guitarras na sua casa, 5 violões a guiar. E eu perguntei: tu tocava no mundo? Ele disse: não.
Aí eu disse: entendi. Foi o plano A que foi bloqueado há 10 anos passados, que vai ser reativado para a glória de Deus. E eu disse para ele: eu tenho certeza que eu vou ter o prazer de ver você adorando ao Senhor. Aleluia! Eu não sei quando que você foi ferido ou machucado, mas sabe por que você parou? É porque você fazia a sua obra e não a obra de Deus. Porque quem faz a obra de Deus, irmão, não tem líder, não tem homem, não tem Exu caveira, nem tranca-rua, nem Exu tarado, não tem nada que nos trave. Quando você entende para que você nasceu, irmão, não tem nada que pare você. Não tem ninguém que te trave. Irmãos, já tentaram me parar um monte de vezes. Diziam para mim: tu não tem postura para ser pastor, tu não tem cara de pastor, tu não tem voz de pastor. E eu dizia, eu pensava, o ponto de vista é a vista de um ponto, irmão. Amém? Fala para mim, irmão, eu estou com meia ou sem meia? Quem que falou para você que eu estou sem meia? O fato de você não estar vendo não quer dizer que não esteja acontecendo. Por isso que você não ora, irmão, porque a oração sobe como orvalho, e você não vê o orvalho subindo, você só vê a chuva descendo. Deus sabe que eu estou de meia, e Deus repreende essa curiosidade sua. Então tira o sapato e eu quero meia. Eu estou de meia, irmão, e é de homem ainda meia. Acredita nisso? Então, as pessoas, não interessa o que as pessoas, quem travou você foi você. Quem travou você foi você. Você não entendeu o que Deus te escolheu antes da fundação. A respeito de Paulo, Gálatas 1, 15 e 16, Paulo disse: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. Olha o versículo 16: para revelar seu filho a mim, comunhão, para que eu anunciasse aos gentios, missão. Paulo estava dizendo: Deus, antes de eu ser criado, antes de eu ser formado, Deus me escolheu para que eu ganhasse para Jesus os escolhidos que ainda não sabem que são escolhidos. Aleluia. E aqui eu quero encerrar o texto. Em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Você consegue entender o seu chamado? Você tem uma inquietação aí dentro que você não sabe por quê? Você tem algo que te incomoda aí dentro? Você tem pensamentos que te perturbam? Você tem vontade de fazer algo que você não sabe o que é? Você tem uma sensação que a sua vida não está completa? Você tem uma impressão que ainda te falta algo que você ainda não sabe o que é? É que você precisa entender que você foi salvo e chamado. Se você entendesse isso, irmão, se nós entendêssemos isso, não haveria cadeiras aqui, sobrando. Não haveria cadeiras sobrando. Quando nós entendermos isso, irmão, aí sim, eu já vou cogitar a possibilidade de nós começar a procurar um outro lugar maior do que esse. Então entenda, você não é adequado, você é um improvável. Entenda, você é um louco, você é uma coisa louca, você é uma coisinha fraca, você é uma coisa muito fraca. Tem dia que você está querendo voar, ser missionário na Amazônia. Tem dia que no domingo à tarde você pensa: eu não tenho força para ir no culto. Você não é nada.
Você não é nada. E aí vem Paulo e fala para a gente, em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Porque Deus, o homem ou Deus? Fala para mim. Não, interaja. O homem ou Deus? Porque Deus escolheu, elegeu. Pastor, o que é uma eleição? É o que a gente vai fazer agora no final do ano, né? Tem 4 candidatos, a gente escolhe o menos pior. Foi o que aconteceu comigo e com você. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu acho legal, Ângelo, algumas pessoas me encontram e dizem, eu assisto o seu programa. Eu fico pensando, não tem o que fazer, não. E eles perguntam, você é psicólogo? Eu digo, sobe, mais alto. Se é, dá vontade de dizer, não, eu terminei o 2º grau no Seja e tive que colar ainda algumas coisas. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os eu sei, eu posso, eu faço. O texto segue dizendo no versículo 28 que Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa. Então, irmão, como dizia uma matemática do Interligados, eu não sei de qual a liderança, tinha uma temática do culto deles que era assim, ó, só vem, irmão, só vem, relaxa, não fique exigindo segurança, não queira fazer tudo do teu jeitinho, não, permita viver uma vida no Espírito e deixa Ele surpreender você. Deus pode pegar do cara mais tímido aí embaixo e transformar num cara mais eloquente aqui em cima, assim como Ele pegou um gago lá no Egito e transformou ele num pastor de 2 milhões de pessoas chamado Moisés. Amém? Então, irmão, pelo amor de Deus, entenda que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para refletir Deus. Para quem não tem Deus, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão, a criatura está lá fora, dizendo, pelo amor de Deus, me salve, me leve para esse ambiente, para esta igreja, que onde você vai todos os domingos à noite, e a sua segunda, não fica uma segunda assim perfeita, mas fica uma segunda mais leve, porque você entende para onde você está indo, quem que morreu por você, e quem que salvou e chamou você, para usar eu e você. Aleluia! Pessoas lá fora precisam desse ambiente. Pessoas precisam ouvir esta palavra. Pessoas precisam desfrutar desta presença que eu e você estamos desfrutando. Amém? Diga comigo, chamado para chamar. Fique em pé, por favor. A banda, por favor. Se você soubesse aquilo que você carrega, Pedro disse, o que eu tenho, eu te dou. Você não pode dar aquilo que você não tem. E não confunda, irmão, não confunda isso que eles vão fazer agora, isso não é o chamado deles. Isso é a função eclesiástica do templo, para que possamos ter uma reunião legal. O chamado deles não é hoje, não é no domingo à noite, é de segunda a sábado, por onde eles passam, lá no trabalho deles. O trabalho da Deliana não é só vender passagem para Fernando de Noronha, é vender um passaporte para a eternidade.
Feche os seus olhos, por favor. Esta semana, eu vou estar fazendo o jejum de 24 horas. Se você nunca fez o jejum de 24 horas, deixa eu falar para você, que é o melhor remédio que existe para a saúde física. É um jejum de 24 horas. Quero te convidar você para fazer. Pastor, eu vou morrer. Vai nada, irmão. Você é manha da sua alma. Pastor, eu vou desmaiar. Vai nada. 24 horas essa semana. Pode fazer do meio-dia até o outro meio-dia, da meia-noite até a outra meia-noite. Escolha um dia dessa semana. Pastor, eu não posso fazer porque eu trabalho. É? E quanto jejum de 24 horas você já fez no final de semana? Quando você fazer um jejum de 24 horas, escamas vão cair dos seus olhos. Os tampões do seu ouvido vão ser arrancados. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou.